O fim da escala 6 por 1 vai reduzir o seu salário? Essa é a pergunta que mais ouvimos desde que a PEC 148 passou a ser debatida. Hoje vamos ouvir o que o especialista em direito do trabalho explica sobre o impacto sobre a jornada e, sobretudo, sobre o bolso do trabalhador. A PEC 148 propõe reduzir progressivamente a jornada semanal. Hoje são 44 horas. A previsão é reduzir para 40 horas na etapa inicial e, gradualmente, chegar a 36 horas até 2030. Isso coloca em xeque modelos tradicionais de organização do trabalho, entre eles a conhecida escala 6 por 1, 6 dias trabalhados e 1 de descanso, que em muitos contratos gerava as chamadas horas remanescentes aos sábados. O especialista deixa logo claro, a proposta altera a jornada semanal, mas não mexe nos limites diários nem nos intervalos já consolidados. Se essa mensagem está falando com você, inscreva-se no canal para acompanhar as atualizações sobre a PEC e como as negociações vão evoluir. O primeiro ponto que o especialista enfatiza é a distinção entre redução de jornada e redução do valor do trabalho. A intenção declarada pelo governo é preservar o valor da hora trabalhada, ou seja, a ideia é que a remuneração por hora não sofra queda automática. Em termos técnicos, fala-se em proteger o valor hora, evitando redução do ganho real do trabalhador. Importante, isso aparece como compromisso político e objetivo de política pública, não como uma garantia absoluta que elimina a necessidade de ajustes via negociação. Em muitas situações, o que vai definir como a mudança será implementada são os acordos e convenções coletivas. Quando falamos em irredutibilidade salarial, é preciso ter cuidado. O termo costuma indicar que o salário não pode ser diminuído sem acordo. Na prática, o que o especialista explica é que a manutenção do valor hora é a referência, mas a forma de adaptação, por exemplo, como recolocar as horas, se haverá compensações ou se partes do salário serão revistas, dependerá de negociação com sindicatos e, em muitos casos, de acordos individuais dentro das regras coletivas. E quanto à famosa remuneração do sábado, as 4 horas remanescentes de quem fazia 44 horas? Um exemplo ilustrativo ajuda a entender. Imagine um trabalhador cuja jornada era de segunda a sexta com 8 horas diárias, 40 horas, mais 4 horas aos sábados, totalizando 44 horas semanais. Com a redução para 40 horas semanais prevista na primeira etapa, esse remanescente de 4 horas não tem mais lugar automático na nova conta. Na prática, para eliminar aquele tempo extra aos sábados, será preciso reorganizar a escala. Uma alternativa é concentrar 40 horas em 5 dias, 8 horas por dia, eliminando o sábado. Outra, se a meta futura for de 36 horas, seria ajustar a média para 7,2 horas em 5 dias. Esses cálculos são ilustrativos. A forma concreta de implementação dependerá de negociação, da necessidade operacional da empresa e de eventual regulamentação complementar. Sobre limites diários e intervalos, o especialista é categórico. A PEC, como proposta, não altera os limites já vigentes de jornada diária. A regra geral das 8 horas diárias, com possibilidade de estender até 10 horas em regimes específicos, nem mexe nos intervalos intrajornada, pausa para refeição ou descanso, e interjornada, tempo mínimo entre o fim de uma jornada e o início da próxima. Esses direitos continuam preservados. Qualquer ajuste deve respeitar esses patamares. Outro ponto que merece atenção são os chamados minutos residuais, pequenas frações de tempo que sobravam na combinação de jornadas e que até aqui eram tratadas de forma diversa por empresas e convenções. O especialista explica que a eliminação da escala 6 por 1 tende a acabar com muitos desses minutos residuais na forma atual, mas a forma de compensação desses minutos será tema de negociação. Podem ser compensados por banco de horas, por pagamento ou por outra sistemática acordada coletivamente. Não há uma regra única definida no texto da PEC. O tratamento concreto vai depender de acordos e de regulamentações posteriores. A decisão do Supremo Tribunal Federal em 2022 também aparece na análise do especialista.
Naquela decisão, o STF reconheceu que a negociação coletiva tem papel central na definição de condições de trabalho em muitos aspectos, o que abre caminho para que sindicatos e empregadores construam soluções adaptadas à realidade de cada setor. Importante frisar, isso não significa que a negociação resolve todas as controvérsias automaticamente, nem que substitui regras legais básicas, mas confere à negociação coletiva um peso maior para organizar transições como a da jornada semanal. Que setores serão mais afetados? A resposta é: depende. Atividades com grande concentração de trabalho aos finais de semana e em turnos, como comércio de rua, varejo, serviços de limpeza, segurança e alguns segmentos da indústria, precisarão replanejar escalas. Empresas com jornada já muito distribuída em 5 dias terão menor impacto operacional. Para pequenas e médias empresas, o desafio é financeiro e de logística. Reformular escalas pode demandar horas extras temporárias, contratação de mão de obra ou redistribuição de turnos. Em todos os casos, o especialista recomenda planejamento prévio e diálogo com o sindicato. Então, o que empregadores e trabalhadores devem fazer desde já? Para empresas, mapear a jornada atual por função e setor, simular cenários, 40 horas e 36 horas. Identificar custos e impactos operacionais, abrir canais de negociação com o sindicato e revisar cláusulas de convenções coletivas. Evitar medidas unilaterais é crucial. Mudanças impostas sem negociação podem gerar litígios trabalhistas. Para trabalhadores, acompanhar as negociações coletivas de sua categoria, checar o que prevê a convenção aplicada ao seu contrato e, se houver dúvidas, buscar orientação do sindicato ou de assessoria jurídica especializada antes de assinar qualquer acordo que reduza ganhos. Há alternativas que as negociações costumam discutir: redistribuição da jornada, banco de horas, ajustes de turnos e compensações financeiras ou de benefícios. Tudo isso deve ser negociado com clareza, respeitando os limites diários e os intervalos. O especialista ainda lembra que a transição prevista até 2030 permite uma adaptação gradual. O ideal é que empresas e sindicatos usem esse tempo para construir soluções que preservem renda e mantenham a operação. No plano prático, as recomendações são objetivas. Inicie o diagnóstico agora. Envolva quem decide na empresa, convoque o sindicato para discutir impactos e alternativas, documente todas as propostas e acordos e comunique os trabalhadores com transparência. Para trabalhadores, ficar atento às negociações e exigir que qualquer alteração seja formalizada em convenção, acordo coletivo ou contrato escrito é a melhor forma de proteger direitos. Resumindo, o fim da escala 6x1, como consequência da redução da jornada prevista na PEC 148, é um processo gradual e repleto de negociações. A intenção declarada é preservar o valor hora, mas a forma de implementar as mudanças dependerá, em grande medida, das negociações coletivas e das decisões empresariais. Limites diários e intervalos seguem protegidos. Minutos residuais e as horas de sábado na forma atual precisam ser readequados via acordo. Setores e empresas sentirão o impacto de maneiras diferentes, por isso, planejamento e diálogo são essenciais. Se você quer o guia prático com checklist de passos para empresas e uma versão simplificada para trabalhadores, confira o material na descrição e procure o sindicato ou uma assessoria trabalhista para orientação específica. Fique atento às negociações da sua categoria e volte ao canal para acompanhar atualizações e análises à medida que a proposta avançar.